Olá, você é muito bem-vindos ao canal Contos com a Adele. Se você ainda não é inscrito no canal, poxa, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez. Saber que posso contar com o apoio de vocês é uma das melhores coisas da vida. Muito obrigada! Chegamos ao nosso primeiro 1K. Graças a cada um de vocês. Obrigada pela sua ajuda, foi muito importante. Eu não teria conseguido sem vocês. Gratidão! Qual é o dever de um pai? Amar, respeitar, proteger, cuidar. E quando o pai se torna o seu pior inimigo? Quando o pai se transforma em um verdadeiro monstro. Elizabeth Fritz nasceu no dia 8 de abril de 1966, filha de Joseph e Rosemary Fritz. Tinha 7 irmãos, 2 homens e 4 mulheres. Todos moravam juntos na mesma casa na Áustria. No dia 28 de agosto de 1987, Elizabeth, já com 18 anos na época, o pai dela, o Joseph, chamou ela para ir com ele até a adega, que era no subsolo da casa, para ajudar ele a consertar uma porta. Quando a Elizabeth chegou junto com o pai, o Joseph, no subsolo da casa, embaixo da casa, para ajudar ele a arrumar a porta. Assim que eles terminam de arrumar a porta, o Joseph, o pai de Elizabeth, puxou ela para trás. Ele estava com uma toalha coberta de éter. Ele colocou na região da boca e do nariz dela. Ela desmaiou na hora, então ele arrastou ela ali e deixou ela ali naquele local. Então o Joseph puxou a Elizabeth e deixou ela neste porão. Quando eles compraram esta residência, o pai de Elizabeth, havia já um porão. Como ele é engenheiro, o que ele fez? Fez uma nova casa, só que ele não destruiu este porão. Ele reformou o porão, ele ficou anos planejando. Ele reformou, fez banheiro, ele fez a parede com acústico, de forma que se alguém batesse, gritasse, não desse para ouvir. Embaixo da residência, então, desta casa, tinha esse porão, tinha esse local, mas para chegar até neste lugar, tinha 5 portas. Essas portas todas com chave, e era só o Joseph que tinha essas chaves. E aonde tinha esse quarto, esse porão com banheiro, tinha uma porta de metal. Então essa porta tinha uma chave, uma tranca, só que era com senha digital. E atrás dessa porta tinha uma partilheira. Então se alguém passasse nestas 5 portas, que seria impossível porque só ele que tinha a chave, e chegasse até este local, ia encontrar uma partilheira. Não ia encontrar esse cômodo que ele ficou anos construindo, caladinho, preparando tudo. Ele deixou Elizabeth neste local, subiu para casa, para a residência, como se nada não tivesse acontecido, ficou lá normalmente. De repente, a mãe de Elizabeth começou a sentir falta dela. Quando procurou ela em casa, ela não estava. E Elizabeth sempre foi muito quietinha, de poucos amigos. Na escola era muito difícil conversar, sempre na dela. E ela não ia sair sem avisar para a mãe. Então a mãe logo ficou preocupada, que de Elizabeth sumiu. O que a mãe fez? Ligou para a polícia para registrar o desaparecimento da Elizabeth. Quando os policiais chegaram até o local, a mãe muito nervosa, desesperada, e o Joseph bem tranquilo, calmo. Simplesmente o Joseph virou para os policiais e disse que provavelmente foi Elizabeth mesmo que quis fugir, porque ela vivia comentando com ele que ela queria ir embora, que ela não queria mais ficar na família, que ela queria morar em uma seita, em uma religião, que ela tinha descoberto uma seita e que ela ia morar neste local. Que ninguém da família acreditou nessa história do Joseph, que a Elizabeth poderia ter fugido para essa seita, porque como ela não saía, como que ela ia conhecer essa seita? A tia da Elizabeth, assim que ficou sabendo,
Ela correu para a estação do trem para ver se ainda encontrava a Elizabeth. Quando chegou lá, olhou, procurou por tudo e nada. A Elizabeth simplesmente desapareceu. Então os policiais iniciaram as buscas. Aí a família dela também começou a procurar por ela, os amigos. Um mês depois do desaparecimento da Elizabeth, chega uma carta na casa da família. Quando a mãe da Elizabeth pega a carta, rapidamente ela reconhece a letra da Elizabeth. E a carta dizia: a Elizabeth falou na carta que ela estava bem, que ela estava morando nesta seita, que ela estava feliz, que não era para eles ficarem procurando por ela, que se ela soubesse que eles estavam procurando por ela, que ela ia fugir para outro país. Quando os policiais viram a carta, então eles disseram, então foi ela mesma que quis fugir, porque a mãe reconheceu a letra da Elizabeth. Então a família ficou um pouco mais tranquila em saber que ela estava bem, que ela estava nessa seita. Ninguém parou de procurar por ela. A mãe sempre tinha esperança que um dia Elizabeth ia bater na porta e ia entrar. E a gente para e faz uma pergunta. Como que ninguém sabia que ela estava nesse cativeiro, na própria casa, embaixo, no subsolo? Como que ninguém sabia deste porão? Só que como as paredes eram protegidas, então se ela gritasse lá embaixo, ninguém ia ouvir. E como só o pai dela tinha acesso, só ele que tinha a chave, e como a família, os filhos e a esposa respeitavam ele, então eles não desciam lá embaixo, porque ele falava que lá era o local de trabalho dele, que lá tinha as coisas dele, que se eles descessem lá embaixo, eles iam mexer, ia estragar algumas coisas, e que não era para ninguém descer lá embaixo, era proibido eles descer lá embaixo. Como só ele tinha acesso, ela ficou então lá. Sabe o que é triste? Porque ela estava na própria casa, embaixo no porão, aprisionada pelo próprio pai. Então, assim, na verdade, a única pessoa que sabia da existência deste porão era o Joseph, porque para a família, quando eles compraram a casa, eles deveriam imaginar que aquele porão tivesse sido destruído. Só que ele reformou e fez esse cativeiro. Este local onde Elizabeth estava tinha cerca de 60 metros quadrados, tinha um banheirinho, ele colocou uma televisão, tinha uma cama, só isso. Então, assim, ele pensou em todos os detalhes. Então, ele planejou, fez esse local já com o objetivo de sequestrar a própria filha, para transformar ela no seu objeto sexual. Neste local, neste cativeiro, a Elizabeth foi estuprada muitas e muitas vezes pelo próprio pai. Ele chegava a passar a noite com ela. Ele falava com a esposa que estava trabalhando muito e que ele ia ficar lá embaixo do subsolo, que ele ia dormir no porão. A esposa provavelmente não desconfiava ou às vezes tinha até medo dele, não questionava. E ele estava lá embaixo estuprando, violentando, massacrando a própria filha. Ele levava refeições para Elizabeth sempre na parte da manhã. Durante 9 meses, ela ficou acorrentada na cama. Depois dos 9 meses, ele resolveu tirar a corrente dela, porque as correntes estavam atrapalhando ele fazer certas coisas que ele queria fazer com ela. Pense, isso não é um monstro, não? Multiplique na maldade deste ser. A Elizabeth, então, ela era a escrava sexual do próprio pai. Os anos foi passando, ela ali presa, sendo abusada praticamente todos os dias. O que aconteceu? Ela engravidou. Ela teve 7 filhos no total com o próprio pai. Teve todos os bebês no cativeiro, sozinha, sem ninguém para ajudar, sendo violentada pelo pai. Um dos bebês, assim que nasceu, passou pouco tempo, faleceu. Ele tinha um problema respiratório. Como não podia levar o bebê para o hospital, o bebê então chegou a falecer. Então ela ficou com 6 filhos. Como o lugar já era pequeno, ficou ainda mais pequeno com 6 crianças, o que ele fez? Ele pegou 3 crianças, levou para frente da casa com um bilhetinho e deixou lá. Assim que a mãe de Elizabeth abriu a porta, deu de cara com as 3 crianças lá.
Aí o bilhetinho dizia que ela tinha tido esses 3 filhos, que ela não tinha condições de criar, então que ela ia deixar os 3 filhos com os pais, para eles poder criar para ela. Então, a mãe de Elizabeth, junto com o pai da Elizabeth, que na verdade era o monstro que estava violentando a Elizabeth, ficaram cuidando desses 3 filhos dela. E a Elizabeth continuou no cativeiro com outras 3 crianças. As buscas por ela nunca pararam. Quando Joseph percebia que a mãe da Elizabeth e os irmãos, que são os filhos dele, estava preocupado e comentando muito sobre Elizabeth, o que ele fazia? Ele ia lá embaixo, obrigava a Elizabeth a fazer uma carta falando que estava tudo bem, que era para eles ficarem calmos e não procurar por ela. Se ela soubesse que eles estavam procurando, ela ia fugir. Elizabeth ficou 24 anos presa neste local. Ela teve então 6 filhos, que foi Alexander, de 12 anos, Mônica, de 14 anos, Lisa, de 16 anos. Esses 3 foram criados pelos avós na casa em cima e ela no porão com os outros 3. Os 3 filhos que permaneceram com a Elizabeth no porão neste cativeiro eram Catherine, de 19 anos, Stefano, de 18 anos, e o Félix, com 5 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, se a filha de Elizabeth mais velha, a Catherine, tinha 19 anos, quando a Elizabeth foi presa neste local pelo próprio pai, ela tinha 18 anos, então dá para ter uma ideia o tempo que ela ficou presa neste local, sendo abusada pelo próprio pai. Se a gente for parar para pensar, é muito bizarro, muito triste tudo isso que aconteceu na vida da Elizabeth. E infelizmente é uma história baseada em fatos reais, não é filme, é verdadeiro mesmo. Depois de uns dias, a filha da Elizabeth, a Catherine, a mais velha, começou a passar mal, muito mal. A Elizabeth fez tudo que podia, só que ela não melhorava, ela estava cada dia pior. Então Elizabeth implorou para o pai dela, para Joseph, levar a Catherine até o hospital, porque ela tinha medo que a menina morresse ali naquele local. Então a menina precisava de um médico. Depois de muita insistência, dela implorar muito, ele resolveu levar a Catherine no hospital. O que ele fez? Ele esperou todo mundo da casa sair. Assim que não tinha ninguém, ele pegou a Catherine, colocou no carro, levou até no hospital. Quando chegou no hospital, ele deixou a Catherine lá sozinha e foi embora. Assim que a equipe médica começa a atender a Catherine, eles veem uma menina desnutrida, amarela, porque não pegava sol. Desnutrida porque provavelmente só fazia uma refeição por dia, sozinha no hospital, sem os pais, sem nenhum documento, não sabia falar onde morava, não sabia dizer nada. O que os médicos fizeram? Chamaram a polícia. Os policiais chegaram até o hospital, que eles foram conversar com a Catherine. Eles viram que ela não tinha documento, ela não falava coisa com coisa, ela não sabia dizer onde ela morava. Eles perceberam que ela não tinha prontuário, ela não tinha histórico, ela como se ela não existisse no mundo. Então essa história vazou no notícias. Então logo saiu na televisão sobre essa menina que não sabia nada a respeito dela. Como no cativeiro onde a Elizabeth estava tinha uma televisão, a Elizabeth viu passando na televisão a respeito da filha dela, que era uma menina que estava no hospital e que ninguém sabia nada a respeito dela. Então a Elizabeth ficou desesperada. Então ela implorou para o pai dela deixá-la ir até o hospital para poder conversar, para eles poderem ajudar a filha dela. Só que o pai dela não queria que ela fosse. Só que ela disse que se ele deixasse ela ir, ela não ia contar para ninguém que ele tinha raptado ela, que ela vivia no cativeiro, que ela teve esses filhos no cativeiro. Então, depois de muita insistência, ele levou ela até o hospital. Assim que a Elizabeth chegou no hospital, que ela foi procurar pela Catherine, os policiais foram até ela, levaram ela até uma sala e perguntaram: viu, a sua filha não tem documento, não tem prontuário, o que está acontecendo? Isso tudo é muito estranho. Se você não contar para nós tudo o que está acontecendo, você vai ser presa. Depois de muita insistência da polícia, a Elizabeth disse: se eu contar tudo para vocês, vocês me prometem que eu nunca mais vou ver meu pai?
Os policiais dizem, sim, prometemos. Aí a Elizabeth conta tudo o que aconteceu na vida dela. Conta para os policiais que ela foi raptada pelo próprio pai, que ela viveu 24 anos nesse cativeiro, embaixo da própria casa da família, que ela teve esses 6 filhos com o próprio pai. Então os policiais ficaram assim como? Passado, estarrecido, assim como eu e assim como vocês estão. Assim que esse caso foi para a mídia, foi um choque total para todo mundo do bairro da Elizabeth, porque o pai da Elizabeth, ele era uma pessoa muito conhecida no bairro. Então todo mundo ficou assim em choque, a família, até a própria esposa dele, que, né, imagina, ele pegou a própria filha e fez isso. Todo mundo ficou assim estarrecido com tudo que a Elizabeth contou. 19 de março de 2009, chegou até o tribunal acompanhado de 6 policiais, segurando uma pasta para evitar que as pessoas tirassem fotos do rosto dele. Ele se declarou culpado de todas as acusações, mas disse que não era culpado pela morte do bebê. No segundo dia de julgamento, ele se declarou culpado de todas as acusações depois que ele viu o vídeo que a filha dele, Elizabeth, gravou. Ela gravou um vídeo com um depoimento de 11 horas, contando todos os detalhes de tudo que ela sofreu durante todo o período que ela passou presa neste local pelo próprio pai. Tudo foi gravado em vídeo e foi exibido no tribunal com portas fechadas. Durante o depoimento dele, ele disse que não tinha intenção nenhuma de fazer mal para a filha e nem de machucá-la. Ele sabia que ela não gostava das coisas que estavam acontecendo, mas que ele não conseguia evitar. Pensava que estava de alguma forma protegendo ela de ter uma vida ruim. Então o que ela passou com ele, 24 anos no cativeiro, sendo abusada, estuprada, tendo filho com o próprio pai, isso não é ter uma vida ruim, não? Isso não é destruir a vida da pessoa? Que ele queria protegê-la de andar com pessoas que não eram boas companhias. Então ele era uma boa companhia para ela? Um pai que tem coragem de fazer isso com a própria filha é o quê? Monstro? Aí ele pediu desculpa pela dor que ele causou, não só nela, mas em toda a família. 4 dias depois do primeiro julgamento, ele foi julgado culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua. Depois do julgamento, várias pessoas começaram a questionar. Como que a mãe da Elizabeth não sabia deste porão? Será que ela não ouvia nada? Será que ela não desconfiava que às vezes o marido dela dormia nesse local? Será que ela nunca teve curiosidade de descer até lá para ver o que estava acontecendo? Será que ela era conivente com tudo isso? Será que ela sabia e fingia que não estava vendo? Só que uma irmã da mãe da Elizabeth disse que não, que a irmã dela jamais seria conivente com isto, que se ela soubesse, com certeza ela ia denunciar o marido, que ela não era conivente, que ela não sabia de nada, que ela nunca tinha desconfiado de nada. Depois de libertada, Elizabeth e seus filhos passaram 1 ano em uma clínica para aprender a viver em sociedade. Ela e todos seus filhos mudaram de nome. Hoje em dia, conforme relato do jornal britânico, Elizabeth está casada. Lógico que ela ia mudar de nome e os filhos dela também, né? Imagine. Galera, este foi o caso de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Obrigada mais uma vez, porque batemos 1K, chegamos. E lógico que eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!